essa incompetente finalmente vai se envergonhar. Depois desse negócio, ela já era. Fixei o olhar na mensagem de texto que brilhava na tela do tablet de Richard, meu café esfriando nas mãos. As palavras me atingiram como água gelada nas veias. 6 meses. 6 meses de dedicação total, alma e cada momento de vigília, investidos na preparação para a reunião de apresentação de amanhã com o Grupo Aura Global. O negócio que faria ou destruiria nossa firma de consultoria, Horizon Insights. Meu nome é Nancy Taylor, e nos últimos 8 anos, eu vinha construindo algo que pensei ser nosso. Richard e eu começamos esse negócio juntos, trabalhando mais de 15 horas por dia em nosso apartamento apertado, sobrevivendo à base de miojo e pura determinação. Eu era a estrategista, a mente por trás das propostas e apresentações. Ele era o encantador, o rosto que os clientes adoravam. Pelo menos, era nisso que eu acreditava. O tablet estava ali, no balcão da cozinha, esquecido depois que Richard subiu correndo para atender o que chamou de uma ligação urgente de cliente. A tela acendeu quando eu acidentalmente esbarrei nele enquanto arrumava a louça. O que vi fez meu estômago despencar. A mensagem tinha sido enviada para alguém chamado C com um emoji de coração ao lado do nome do contato. Camila, sua assistente, a mulher que vinha trabalhando até tarde com ele com frequência demais nos últimos meses. Minhas mãos tremiam enquanto eu rolava a conversa deles. Meses de mensagens, piadas íntimas, planos para depois do divórcio, discussões detalhadas sobre como me afastariam do negócio assim que o acordo com a Aura Global fosse fechado. Ele vinha dizendo a potenciais investidores que eu era apenas o apoio de bastidores, enquanto ele era o verdadeiro cérebro por trás da operação. A parte mais cruel. Eles estavam rindo da minha dedicação, de como eu vinha trabalhando incansavelmente nessa apresentação, ficando acordada até às 3 da manhã, aperfeiçoando cada slide, ensaiando cada ponto de discussão. E eu, sem ter ideia do que estava por vir. Amor, você devia vê-la se desdobrando, achando que esse é o grande momento dela, dizia uma mensagem. Ela não faz ideia de que amanhã é o dia em que finalmente me livrarei do peso morto. Camila havia respondido com emojis de risada e uma mensagem que me fez ferver o sangue. Mal posso esperar para comemorar depois. Só você e eu comandando o show. Ouvi os passos de Richard na escada. Rapidamente, coloquei o tablet exatamente onde o encontrei e fingi estar carregando a lava-louças. Minha mente estava em disparada, mas meu rosto permaneceu calmo. 8 anos de casamento com um manipulador haviam me ensinado a esconder minhas emoções quando preciso. Tudo bem aqui embaixo? Richard perguntou, envolvendo-me com os braços por trás. Seu toque, que antes trazia conforto, agora parecia uma serpente se enrolando em meus ombros. Perfeito, eu disse, encostando-me nele com um sorriso que poderia ter ganhado um Oscar. Só pensando em amanhã. Estou tão animada com nossa apresentação. Ele me apertou mais. Nossa apresentação. Isso mesmo, querida. Vamos arrasar juntos. Juntos? Que bela mentira. A manhã seguinte chegou com uma normalidade enganosa. Acordei às 6, como sempre, segui minha rotina de yoga e meditação, e então me dirigi ao nosso escritório em casa para os últimos preparativos. Richard já estava lá, com um ar fresco e confiante em seu terno azul marinho. Grande dia, ele disse, sem tirar os olhos do laptop. Está se sentindo pronta? Mais do que pronta, eu respondi, sentando-me à minha mesa. A apresentação estava carregada em nossos 2 computadores, cópias de segurança salvas na nuvem. Cada slide estava perfeito, cada estatística verificada, cada argumento à prova de falhas. Eu havia passado os últimos 6 meses pesquisando os pontos fracos do Grupo Aura Global, seus concorrentes, suas projeções de crescimento. O que Richard não sabia era que eu também havia passado as primeiras horas da manhã fazendo alguns preparativos adicionais. Uma rápida ligação para minha advogada de divórcio, Lídia Garcia, com quem eu havia trabalhado em vários casos de clientes. Um e-mail discreto para nosso contador solicitando cópias de todos os registros financeiros da empresa. E, o mais importante, configurei um aplicativo de gravação em meu celular.
Vou fazer um café para nós, Richard anunciou por volta das 9. A reunião estava marcada para as 10h30, via videoconferência. A equipe de liderança do Grupo Aura Global se juntaria com seu conselho jurídico e 3 potenciais investidores. Observei-o se mover pela nossa cozinha com a mesma autoconfiança de sempre. Ele era bonito, admito, cabelo escuro com alguns fios grisalhos nas têmporas para dar um ar distinto, olhos verdes que podiam encantar qualquer um sorriso que me convencera a confiar a ele meu coração e meu futuro. Mas naquela manhã, eu o vi de forma diferente. O modo como ele cantarolava enquanto trabalhava. Estaria ele realmente feliz com o que planejava fazer comigo? Ele voltou com 2 canecas pretas idênticas, as canecas de café dele e dela que havíamos comprado em nossa lua de mel na Itália. A ironia não me passou despercebida. Aqui está, querida, ele disse, colocando minha caneca com cuidado extra. Beba. Você vai precisar da energia. O café parecia e cheirava normal. Mas o sorriso dele era doce demais, deliberado demais. Dei um pequeno gole e observei seu rosto. Aquela satisfação, eu a vi brilhar em suas feições? Obrigada, eu disse calorosamente. Você sempre cuida tão bem de mim. O telefone dele vibrou. Camila, sem dúvida. Preciso ir ao banheiro rapidamente antes de começarmos, ele disse, já se movendo em direção ao corredor. Você pode abrir a apresentação? Quero tudo pronto para irmos. No momento em que ele desapareceu, entrei em ação. Troquei nossas canecas com eficiência prática, colocando a dele na frente do meu computador e a minha na frente do dele. Então, voltei para minha cadeira, abri a apresentação e esperei. Quando ele voltou, sentou-se sem sequer olhar para a caneca, deu um gole generoso no que ele pensou ser seu café intocado, e sorriu para mim com uma satisfação perfeitamente alheia. A reunião estava prestes a começar, e sua queda também. Exatamente às 10h30, a tela do nosso computador se encheu de rostos. Bruce Morales, o CEO do Grupo Aura Global, apareceu na janela principal, um homem distinto na casa dos 60, com olhos afiados que não perdiam nada. Ao lado dele estavam Raquel Collins, sua diretora de operações, e William Martin, seu chefe de desenvolvimento de negócios. 3 janelas adicionais mostravam os potenciais investidores que Richard vinha cortejando por meses. Bom dia a todos, disse Bruce, sua voz clara através de nossos alto-falantes. Estamos ansiosos para ouvir o que a Horizon Insights preparou para nós hoje. Richard se ajeitou na cadeira, seu sorriso confiante firmemente no lugar. Obrigado por esta oportunidade, Bruce. Nancy e eu trabalhamos incansavelmente para criar algo que acreditamos que transformará sua eficiência operacional. Percebi que ele enfatizou Nancy e eu, certificando-se de se posicionar como líder. Mas, ao estender a mão para sua caneca de café para dar outro gole, percebi algo mais. Um leve tremor em sua mão. Interessante. Antes de começarmos, eu intervi suavemente, quero reconhecer que honra é essa. A reputação do Grupo Aura Global por inovação os precede, e estamos entusiasmados em potencialmente fazer parceria com uma organização que compartilha nosso compromisso com a excelência. Os investidores assentiram em aprovação. Esse era exatamente o tipo de respeito e profissionalismo que eles esperavam. Richard me lançou um olhar rápido. Era irritação, ou a substância que ele tinha destinado a mim que já estava começando a afetá-lo? Vamos mergulhar? Richard perguntou, clicando no primeiro slide. Nossa análise indica. Ele fez uma pausa, piscando forte. Nossa análise indica que o Grupo Aura Global enfrenta 3 desafios primários no cenário atual do mercado. Sua voz ainda estava forte, mas notei que ele falava mais devagar do que o normal. Bruce se inclinou ligeiramente para frente, sua atenção totalmente focada. O primeiro desafio, Richard continuou, é a redundância operacional em seus escritórios regionais. Nossa pesquisa mostra. Outra pausa. Ele esfregou a têmpora com a mão livre enquanto pegava o café com a outra. Mostra que vocês poderiam alcançar 18% mais eficiência através de processos simplificados. Observei os rostos dos investidores.
Eles estavam ouvindo atentamente, mas eu podia ver sinais sutis de preocupação começando a surgir. Richard estava tropeçando um pouco em palavras que deveriam ser óbvias para ele. O segundo desafio envolve a integração de dados, eu disse, assumindo a palavra sem problemas. Seus sistemas atuais operam em silos, o que cria atrasos na tomada de decisões e reduz sua vantagem competitiva. Enquanto eu falava, Richard deu outro longo gole de sua caneca. A ironia era requintada. Ele estava essencialmente se envenenando com sua própria traição. Mas mantive minha expressão neutra, profissional. Isso tinha que parecer natural. Richard, você gostaria de elaborar sobre os aspectos técnicos? Perguntei docemente. Ele piscou várias vezes, claramente tentando focar. Sim, absolutamente. Os aspectos técnicos são bastante complexos, mas essencialmente. Suas palavras estavam começando a arrastar-se, quase imperceptivelmente. As sobrancelhas de Bruce se ergueram ligeiramente. No mundo dos negócios, esse tipo de comportamento pouco profissional durante uma apresentação crucial era suicídio de carreira. E Richard estava prestes a piorar muito, muito mais. Richard. A voz de Raquel Collins cortou o silêncio enquanto meu marido olhava fixamente para a tela, a boca ligeiramente aberta. 20 minutos se passaram desde o início da reunião, e o que havia começado como uma confusão sutil agora se tornava impossível de ignorar. Sinto muito, Richard disse, balançando a cabeça vigorosamente. Tem algo. Ele pegou o café novamente, dando outro gole, como se isso pudesse clarear sua mente. A substância, fosse o que fosse, estava funcionando exatamente como ele havia planejado que funcionasse em mim. Os desafios de integração de dados são significativos. Foi então que a expressão de Bruce Morales mudou de atenção educada para preocupação genuína. Senhor Taylor, o senhor está se sentindo bem? Talvez devêssemos reagendar se não estiver bem. Vi minha oportunidade. Bruce, se me permite, eu disse, minha voz calma e profissional. Richard tem se esforçado muito para preparar esta apresentação. Ele ficou acordado até às 4 da manhã ontem à noite fazendo os ajustes finais. Talvez eu devesse assumir enquanto ele se recompõe. Foi uma jogada magistral. Eu parecia atenciosa e profissional, enquanto sutilmente sugeria que o comportamento de Richard era devido à exaustão, e não à incompetência. Mas, mais importante, eu estava me posicionando para salvar o que ele estava destruindo. Isso seria apreciado, William Martin disse de sua janela. Estamos muito interessados em ouvir a proposta completa. Richard tentou protestar. Não, eu estou bem. Eu consigo. Mas ao tentar se levantar, ele balançou ligeiramente e teve que segurar a borda da mesa. Os investidores trocaram olhares que diziam muito. Por favor, querido, eu disse, levantando-me e colocando gentilmente a mão em seu ombro. Deixe-me cuidar disso. Você já trabalhou tanto. Para a câmera, adicionei, conheço cada detalhe desta proposta tão bem quanto Richard. Fomos verdadeiros parceiros no desenvolvimento desta estratégia. O que eu não mencionei é que eu havia desenvolvido 90% dela sozinha. Richard havia sido o rosto da apresentação, mas eu era o cérebro por trás de cada análise, cada recomendação, cada solução inovadora que estávamos propondo. Deslizei suavemente para o próximo slide. Como eu estava dizendo, seus desafios de integração de dados criam um efeito cascata em toda a sua operação. Nossa análise de seus relatórios do terceiro trimestre mostra que os atrasos de informação custaram a vocês aproximadamente 2,5 milhões de dólares em oportunidades perdidas. Agora eu estava no meu elemento. Isso era o que eu havia nascido para fazer, pegar problemas complexos de negócios e criar soluções elegantes e lucrativas. Enquanto falava, observei os rostos dos investidores se transformarem de preocupação para interesse e, finalmente, para entusiasmo genuíno. Além disso, continuei, clicando em um gráfico detalhado que eu havia passado semanas aperfeiçoando. Nosso cronograma de implementação proposto fará com que vocês vejam resultados mensuráveis em 90 dias, com otimização completa alcançada em 6 meses. Bruce se recostou na cadeira, claramente impressionado.
Essas métricas são bastante ambiciosas, Sra. Taylor. Qual a sua confiança nessas projeções? Completamente confiante, respondi sem hesitação. Modelamos esses cenários usando dados de 3 empresas comparáveis e, em cada caso, nossos métodos superaram os resultados projetados. Atrás de mim, Richard estava tentando desesperadamente recuperar a compostura. Ele havia conseguido sentar-se, mas seu rosto estava pálido e ele piscava repetidamente, como se tentasse clarear a visão. Este é um trabalho impressionante, disse Raquel Collins. A profundidade da análise é exatamente o que esperávamos ver. Obrigada, eu disse. Este projeto representa meses de pesquisa e pensamento estratégico. Entendemos que vocês têm várias empresas de consultoria competindo por este contrato, e é por isso que fomos muito além das recomendações superficiais. Na minha visão periférica, pude ver Richard atrapalhando-se novamente com sua caneca de café, claramente confuso sobre por que estava se sentindo pior em vez de melhor. Ele havia planejado me ver humilhar, usar meu suposto fracasso como justificativa para me expulsar de nosso negócio. Em vez disso, ele estava testemunhando meu melhor momento profissional enquanto experimentava o próprio destino que havia planejado para mim. Mas isso era apenas o começo. O melhor ainda estava por vir. Se pudermos passar para o cronograma de implementação, eu disse, vocês verão que dividimos o projeto em 3 fases distintas, cada uma com marcos mensuráveis e métricas de sucesso. Bruce Morales assentiu em aprovação, mas sua atenção continuava desviando para Richard, que agora segurava os braços da cadeira como se a sala estivesse girando. Sr. Taylor, o senhor tem certeza de que não precisa de atenção médica? Esse era o momento que eu esperava. Eu disse, Richard, por que você não se afasta por alguns minutos? Pegue um pouco de ar fresco, talvez jogue um pouco de água no rosto. Eu posso lidar com o resto da apresentação. Richard olhou para mim com confusão. Ele estava começando a perceber que algo estava seriamente errado, mas não conseguia entender o que. Sim, talvez seja uma boa ideia, ele murmurou, lutando para se levantar. Enquanto ele saía da sala, balançando ligeiramente, eu me virei para a câmera com uma expressão preocupada, mas profissional. Peço desculpas pela interrupção. Meu marido tem estado sob uma pressão tremenda ultimamente. Ele é incrivelmente dedicado a este projeto. Claro, disse Raquel Collins gentilmente. Por favor, continue. Esta apresentação é fascinante. E continuei. Sem a presença de Richard, senti uma liberdade que não experimentava há anos. Este era o meu trabalho, minha experiência, meu momento de brilhar. Passei pelos slides restantes com precisão e paixão, abordando cada pergunta com um conhecimento detalhado que claramente impressionou nossa audiência. Sua análise competitiva é particularmente completa, comentou William Martin. Como vocês obtiveram insights tão detalhados sobre a posição de mercado do Grupo Aura Global? 3 meses de pesquisa profunda, eu respondi honestamente. Entrevistei pessoalmente 12 especialistas da indústria, analisei 5 anos de dados de mercado e conduzi grupos focais com o público-alvo de vocês. Isso não é teórico. É baseado em inteligência do mundo real. Pude ver a empolgação crescendo em seus rostos. Eram pessoas de negócios que apreciavam a profundidade, e eu lhes havia dado exatamente o que procuravam. Meu telefone, que eu havia configurado para gravar no início da reunião, estava capturando tudo. Não apenas a apresentação, mas também a deterioração gradual de Richard e minha transição impecável. Evidências que seriam cruciais para o que viria a seguir. Sra. Taylor, disse Bruce, enquanto eu me aproximava dos slides finais. Este nível de preparação é excepcional. Há quanto tempo a senhora vem desenvolvendo essas estratégias? Tenho trabalhado em variações dessa abordagem há mais de 2 anos, eu disse. Quando soubemos da oportunidade de trabalhar com o Grupo Aura Global, adaptei e refinei esses conceitos especificamente para as necessidades de vocês. O que eu não mencionei é que Richard não havia contribuído virtualmente em nada para o desenvolvimento estratégico. Ele estava focado em bajular potenciais clientes em jantares caros, enquanto eu fazia o trabalho real de construir nosso negócio.
Eu estava sendo cuidadosa com minha linguagem, sutilmente me posicionando como o recurso principal em vez de Richard, mas estava fazendo isso profissionalmente, focando na capacidade em vez de fazer comentários negativos sobre meu marido. À medida que avançávamos para a fase final da apresentação, senti uma onda de confiança que não experimentava há meses. Isso estava indo melhor do que eu jamais imaginava. E o melhor de tudo, Richard estava perdendo sua própria destruição profissional. A apresentação terminou com respostas entusiasmadas de todos os participantes. Bruce Morales parecia genuinamente empolgado, Raquel Collins fazia perguntas detalhadas de acompanhamento, e os investidores estavam claramente impressionados com o que haviam visto. Senhora Taylor, isso foi excepcional, disse Bruce. Tenho que perguntar, este nível de pensamento estratégico é típico do seu trabalho? Sim, respondi confiante. Acredito em ir além da análise superficial para descobrir as verdadeiras oportunidades de crescimento e eficiência. Com que rapidez a senhora poderia iniciar a implementação se avançarmos? Perguntou William Martin. Imediatamente, eu disse. Já limpei minha agenda em antecipação a este projeto. Minha atenção total seria dedicada a garantir o sucesso do Grupo Aura Global. Novamente, fui cuidadosa ao usar eu em vez de nós. Não de forma imprecisa, eu realmente seria a única a fazer o trabalho, mas também me posicionando estrategicamente como o recurso principal. Foi então que Richard tropeçou de volta para a sala, parecendo ainda pior do que quando havia saído. Seu rosto estava lívido. Ele se movia instável, e havia uma confusão genuína em seus olhos. Como está tudo indo? Ele perguntou, suas palavras perceptivelmente arrastadas. Agora, o contraste era gritante. Eu estava entregando uma apresentação impecável com confiança e experiência, enquanto ele mal conseguia formar frases coerentes. A imagem era devastadora para ele. Estávamos apenas discutindo os cronogramas de implementação, eu disse suavemente, como se estivesse falando com alguém que claramente não estava bem. Por que você não se senta, querido? A expressão de Bruce Morales havia mudado para uma de preocupação misturada com avaliação profissional. O que ele estava testemunhando levantaria sérias dúvidas sobre a capacidade de Richard de lidar com um projeto multimilionário. Sr. Taylor, disse Bruce cuidadosamente, talvez devêssemos continuar esta conversa quando o senhor estiver se sentindo melhor. Não, Richard protestou, tentando injetar energia em sua voz. Estou bem, apenas cansado. Deixe-me guiá-los pelas recomendações finais. Mas quando ele tentou avançar para o próximo slide, clicou no botão errado e acidentalmente fechou a apresentação por completo. A confusão que se seguiu, suas tentativas desesperadas de reabrir o arquivo enquanto claramente lutava com funções básicas do computador, era dolorosa de assistir. Está tudo bem, eu disse suavemente, reabrindo a apresentação no meu computador e compartilhando minha tela. Dificuldades técnicas acontecem. Aqui vamos nós. Guiei a discussão pelos pontos finais com graça profissional, fazendo com que as dificuldades de Richard parecessem pequenos contratempos, e não grandes sinais de alerta. Mas o estrago estava feito. Aqueles líderes de negócios haviam visto tudo o que precisavam ver. Ao final da reunião, Bruce fez um comentário que me deu calafrios. Senhora Taylor, sua expertise é exatamente o que estamos procurando. Entraremos em contato muito em breve com nossa decisão. Não a expertise da sua empresa, não a expertise da Horizon Insights, mas minha expertise. Depois que encerramos a chamada, Richard se jogou na cadeira, confuso e exausto. O que aconteceu? Ele perguntou. Eu estava bem esta manhã e de repente. Você tem se esforçado demais, eu disse com falsa simpatia. Talvez devesse ir deitar. Eu cuido de qualquer acompanhamento com os clientes. Enquanto ele lutava para se levantar e ir para o nosso quarto, eu fiquei sozinha em nosso escritório, contemplando o que acabará de ocorrer. A reunião havia corrido melhor do que eu jamais imaginara. Eu não apenas salvei o que Richard havia tentado destruir, mas também potencialmente garanti o maior contrato de nossas carreiras. Mas, mais importante, eu documentei tudo. A gravação no meu celular capturou não apenas a condição deteriorada de Richard,
mas também sua admissão de que ele se sentia bem naquela manhã antes de beber o café que ele mesmo havia preparado. A armadilha que ele havia armado para mim o pegou. E agora era a hora de acionar algumas armadilhas minhas. Dentro de uma hora após o término da reunião, eu já estava implementando a próxima fase do meu plano. Richard estava lá em cima, dormindo sob o efeito da substância que pretendia usar contra mim, enquanto eu trabalhava metodicamente para garantir meu futuro e expor sua traição. Primeiro, liguei para minha advogada. Lydia, é Nancy Taylor. Precisamos nos encontrar hoje. Tenho provas de que meu marido tentou me drogar, além de documentação de seus planos para roubar nosso negócio. Nancy, isso é uma acusação séria. Que tipo de prova estamos falando? Gravações de áudio, mensagens de texto e depoimento de testemunhas de uma reunião de negócios onde ele, inadvertidamente, se drogou com o que quer que ele tenha colocado no meu café. Você pode me encontrar às 16h? Em seguida, encaminhei as capturas de tela que havia feito da conversa de texto de Richard com Camila para minha conta de e-mail segura. Depois, enviei um e-mail cuidadosamente redigido para Bruce Morales. Prezado Sr. Morales, obrigado pelo seu tempo hoje. Gostaria de acompanhar pessoalmente alguns detalhes de nossa apresentação. Como você deve ter notado, meu marido pareceu indisposto durante nossa reunião. O incidente desta manhã me fez perceber que preciso resolver algumas questões pessoais que podem afetar nosso relacionamento profissional. Quero garantir que meu compromisso com este projeto permanece absoluto e minha capacidade de entregar resultados não está de forma alguma comprometida por essas circunstâncias pessoais. Estarei disponível por e-mail e telefone para quaisquer perguntas que possam ter. Era profissional, mas insinuava problemas subjacentes sem ser explícito. Bruce Morales era astuto o suficiente para ler nas entrelinhas. Finalmente, liguei para nosso contador e solicitei uma auditoria de emergência de todas as finanças da empresa. Preciso de documentação de quem contribuiu com o que para o negócio, incluindo propriedade intelectual, relacionamentos com clientes e investimentos financeiros. Às 15h, eu também havia visitado nosso banco e aberto uma conta comercial separada apenas em meu nome, transferindo os fundos que eu podia provar que havia contribuído pessoalmente para a empresa. Os direitos de propriedade intelectual eram mais complicados, mas Lydia me ajudaria a resolver isso. Richard ainda estava dormindo quando saí para a reunião com minha advogada. Deixei um bilhete dizendo que havia saído para resolver alguns assuntos e voltaria para o jantar. Que ele pensasse que tudo estava normal por mais algumas horas. A ironia era deliciosa. Ele havia passado meses planejando me expulsar de nosso negócio, pensando que eu era ingênua e confiante demais para perceber. Mas sua própria arrogância o cegou para o fato mais importante: eu construí esta empresa. Eu era a estrategista, a pesquisadora, a que criava as soluções pelas quais nossos clientes pagavam. Ele havia sido apenas o rosto bonito entregando meu trabalho. Agora, ele estava prestes a descobrir exatamente o que acontecia quando se subestimava a mulher que havia tornado seu sucesso possível. Às 18h, voltei para casa e encontrei Richard acordado, mas ainda grogue, sentado à mesa da cozinha com uma xícara de chá. A ironia de ele estar bebendo algo que eu havia preparado não me passou despercebida, embora desta vez fosse apenas inofensiva camomila. Está se sentindo melhor? Perguntei, colocando minha bolsa e afetando um tom preocupado. Não entendo o que aconteceu, ele disse, esfregando as têmporas. Eu me senti bem esta manhã, e então de repente mal conseguia pensar direito durante a reunião. Provavelmente estraguei tudo. Não se preocupe com isso, eu disse suavemente. Consegui salvar a apresentação. Na verdade, Bruce Morales pareceu bastante impressionado com nosso trabalho. Richard olhou para mim de repente. Nosso trabalho? Bem, a análise estratégica que desenvolvemos juntos, eu disse cuidadosamente. Embora eu tenha falado a maior parte do tempo depois que você começou a se sentir mal, observei seu rosto enquanto as implicações se instalavam. Se eu havia concluído a apresentação com sucesso, então o plano dele de me ver falhar havia dado totalmente errado, mas ele não conseguia descobrir como ou por que ele havia sido o único a desmoronar. Eles disseram algo sobre seguir em frente, ele perguntou.
Bruce disse que entrariam em contato em breve com a decisão deles. Acho que temos uma chance real. O que eu não mencionei foi o e-mail que havia recebido de Bruce apenas uma hora antes. Nancy, após a apresentação de hoje, estou confiante de que você é exatamente o que o Grupo Aura Global precisa. Vamos agendar uma chamada para amanhã para discutir os termos. Fiquei impressionado não apenas com seu pensamento estratégico, mas também com seu profissionalismo em circunstâncias difíceis. O contrato era meu. O negócio era meu. E amanhã Richard descobriria o quão completamente sua vida estava prestes a mudar. Enquanto estávamos ali, jantando, refleti sobre o quão poética a justiça podia ser. Ele tentou me drogar para a humilhação profissional. Em vez disso, ele mesmo se drogou. A vingança estava apenas começando, mas já era mais satisfatória do que eu jamais imaginara. 6 meses depois, sentei-me em meu novo escritório, com vista para o centro da cidade, revisando os relatórios trimestrais mais recentes do projeto Grupo Aura Global. Os resultados superaram até minhas projeções mais otimistas. Havíamos alcançado um aumento de 25% na eficiência e economizado 4,2 milhões de dólares na primeira fase sozinha. O divórcio foi rápido e decisivo. A doutora Lydia apresentou evidências tão convincentes da tentativa de sabotagem e roubo planejado de Richard que seu advogado o aconselhou a fazer um acordo rapidamente. Mantive a propriedade total da Horizon Insights, juntamente com nossa lista de clientes e toda a propriedade intelectual que eu pude provar que havia desenvolvido. Richard tentou contestar o acordo, alegando que havia sido drogado sem seu conhecimento. Mas quando o relatório de toxicologia revelou vestígios de um sedativo leve, algo facilmente obtível, mas que exigia premeditação para ser usado, combinado com suas mensagens de texto tramando para me remover do negócio, sua credibilidade desmoronou completamente. Camila foi demitida de seu cargo na mesma semana em que encaminhei suas comunicações inadequadas com meu marido para seu conselho de licenciamento profissional. A reputação dela estava efetivamente arruinada. Eu expandi o negócio em 35%, contratei 3 analistas brilhantes e garanti 2 contratos importantes adicionais, baseados apenas no sucesso do projeto Aura Global. A empresa que Richard havia planejado roubar de mim agora prosperava além de nossos sonhos originais. E era minha, só minha. Às vezes, tarde da noite, quando reviso meu trabalho, penso naquela manhã, 6 meses atrás, como ele me entregou aquele café com tanta satisfação presunçosa, tão certo de que me veria me destruir. Como ele nunca imaginou que sua própria arrogância seria sua ruína. A beleza da vingança perfeita, eu aprendi, não estava em esquemas elaborados ou confrontos dramáticos. Estava em simplesmente permitir que a malícia de alguém os consumisse, enquanto você se afastava e reivindicava a vida que eles tentaram roubar. Enquanto olhava para o futuro, não pude deixar de sorrir para o quão perfeitamente as coisas haviam se virado a meu favor. Obrigada por ouvir o relato de Nancy. Não esqueça de deixar sua opinião aqui nos comentários, vamos adorar ler. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe para alcançarmos mais pessoas, e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras, seu apoio significa muito para nós.